Olha, existem umas histórias na antiguidade que são simplesmente inacreditáveis. E a que vamos desconstruir hoje é com certeza uma delas. Vamos mergulhar numa guerra muito bizarra que começa, veja bem, por causa de dinheiro, mas que termina num mistério que deixa todo mundo de cabelo em pé. Como é que pode, né, uma briga por impostos acabar virando uma história com milagre, ilusão de ótica e até um sacrifício humano que muda completamente o rumo da batalha? Parece até roteiro de filme, mas não é. A gente vai desvendar isso usando como base o relato que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 3. Então vamos lá, o nosso palco está montado. E o protagonista, digamos assim, é o rei Jorão de Israel. E olha, o cara já não começa muito bem na vida, viu? Ele é filho dos infames Acabe e Jezabel. Quem conhece a história sabe que essa família era bem complicada. Então ele herda um trono que já está pegando fogo, com uma rebelião prestes a explodir. E o Jorão é uma figura bem complexa. O texto bíblico diz que ele fez o que o Senhor reprova, mas não tanto quanto o pai e a mãe. É tipo ok, pelo menos melhorou um pouquinho. Ele até remove uma estátua do deus Baal, o que é um passo importante, só que ele não vai até o fim. Ele mantém a idolatria sistêmica que, segundo a narrativa, era a raiz de todos os problemas de Israel. É aquela famosa reforma que fica só na fachada, sabe? Não mexe no que realmente importa. E o que finalmente joga gasolina nesse fogo todo? Um cara chamado Messa, o rei de Moabe. Pensa num homem rico, ele era um mega criador de ovelhas. E ele tinha que pagar um tributo anual para Israel que era, assim, uma coisa absurda. 100.000 cordeiros e a lã de mais 100.000 carneiros, todo santo ano. Dá para imaginar o tamanho disso? Pois é. Aí o pai do Jorão morre e o Messa pensa, quer saber? Chega, acabou a palhaçada. E aí a rebelião explode de vez. O Jorão, vendo que a coisa ficou feia, sabe que não pode ir para essa guerra sozinho. Então, o que ele faz? Monta uma super aliança. Ele chama o rei de Judá, Josafá, e também o rei de Edom. E a estratégia de ataque dele é ousada, para não dizer arriscada. Em vez de ir pelo caminho óbvio, pelo norte, ele decide dar uma volta gigante, marchando pelo deserto de Edom. A ideia era pegar os moabitas totalmente de surpresa, por trás. Só que, como em toda boa história, o plano que parecia genial dá muito, mas muito errado. Depois de 7 dias marchando debaixo daquele sol do deserto, de repente, cadê a água? Acabou. Simplesmente acabou. E aí, meu amigo, não tem inimigo pior do que o deserto. Os 3 exércitos, com todos os seus animais, ficam encurralados, prestes a morrer de sede. É na hora do aperto que a gente vê quem é quem, não é verdade? E o Jorão, que foi o gênio por trás desse plano, o que ele faz? Entra em pânico. E bota a culpa em quem? Em Deus. É aquela reação clássica de quem não quer assumir a responsabilidade, né? A decisão foi dele, mas na hora que dá ruim, a culpa é dos outros. Mas aí entra em cena o rei Josafá de Judá, e a atitude dele é o extremo oposto. Ele era conhecido por ser um homem justo, e em vez de se desesperar, ele pergunta: peraí, gente, será que não tem nenhum profeta de Deus por aqui, alguém para a gente consultar? É um contraste absurdo. De um lado, o desespero que paralisa e culpa, do outro, a fé que busca ativamente uma solução. E não é que tinha mesmo. Um dos servos fala: olha, o profeta Eliseu está por perto. E aí não tem nem o que pensar. Os 3 reis, provavelmente engolindo o orgulho, vão até o profeta pedir ajuda. Às vezes a solução está bem mais perto do que a gente imagina. Só que eles chegam lá esperando uma solução fácil e dão de cara com o profeta Eliseu. E olha, o profeta não estava para muita conversa. Ele olha bem para o rei de Israel, o Jorão, e vai direto na ferida, na falta de fé dele. A resposta de Eliseu é praticamente uma patada. Ele fala na cara do Jorão: olha, se não fosse pelo respeito que eu tenho pelo rei Josafá, que está aqui do seu lado, eu nem olhava na sua cara. Pesado, né? Mas isso revela uma coisa muito interessante na narrativa. A presença de uma pessoa justa pode acabar beneficiando todo mundo ao redor, até quem, em tese, não merecia. Depois dessa recepção calorosa, Eliseu pede para trazerem um músico com uma harpa. E enquanto o músico toca, a inspiração divina vem. E aí ele dá uma ordem que não faz o menor sentido. Ele manda o exército, que está literalmente morrendo de sede, começar a cavar um monte de valas e buracos no chão seco do vale. Imagina a cena. É um teste de obediência absurdo que desafia toda a lógica. E eles obedecem.
E na manhã seguinte, no mesmo horário em que o sacrifício diário era oferecido no templo em Jerusalém, o impossível acontece. Do nada. Sem nenhum sinal de chuva, sem vento, nada. A água simplesmente começa a jorrar, vindo da direção de Edom e enche todas aquelas valas que eles cavaram. Exatamente como o profeta Eliseu disse. Os exércitos que estavam a um passo da morte são milagrosamente salvos. Mas, e aqui a história fica ainda mais impressionante, o milagre tinha um segundo propósito. Uma armadilha letal. Quando o sol da manhã bateu naquelas poças de água, a luz refletiu de um jeito que, para os moabitas que olhavam de longe, aquilo parecia sangue. Um vale inteiro ensanguentado. A conclusão deles foi imediata. Eles brigaram entre si, se mataram, a guerra acabou. Vamos pegar as coisas deles. Cegos pela ganância, certos de que iam encontrar só corpos e riquezas, os moabitas saem correndo, todos desorganizados em direção ao acampamento inimigo para saquear os despojos. Mal sabiam eles estavam correndo direto para uma emboscada mortal. O resultado, como era de se esperar, foi um massacre. A aliança não só derrota os moabitas de forma humilhante, como avança sobre o território deles, destruindo cidades, inutilizando poços de água e arruinando os campos com pedras. Eles cumpriram cada palavra da profecia de Eliseu. A vitória parece total. A aliança chega na última fortaleza moabita, a cidade de Kir-Hareset, pronta para dar o golpe final e acabar com a guerra. E é exatamente aqui que a história, que já era bizarra, dá uma virada sombria e muito, muito chocante. O rei de Moabe, completamente encurralado e sem saída, recorre ao ato mais extremo e desesperado que se pode imaginar. Ele sobe no muro da cidade, à vista de todos, dos seus próprios soldados e dos exércitos inimigos, e sacrifica o próprio filho, o seu herdeiro ao trono, como uma oferenda ao seu deus, Quemos. E então acontece a coisa mais estranha de toda essa história. O texto diz que esse ato de horror indescritível trouxe uma grande ira sobre Israel. E por causa dessa tal ira, os exércitos vitoriosos que estavam prestes a conquistar tudo simplesmente recuam. Eles abandonam o cerco e voltam para casa. Mas que ira é essa? Ira de quem? O que realmente aconteceu ali no muro? E esse é o grande enigma. Os estudiosos debatem isso há séculos, e basicamente existem 3 grandes teorias. A primeira foi a ira do próprio Deus, que ficou furioso com os israelitas por terem levado a guerra a um ponto tão extremo que provocou um sacrifício humano. A segunda foi pânico supersticioso. Os soldados viram aquilo e ficaram com um medo terrível do deus Quemos, achando que ele ia se vingar de alguma forma. E a terceira foi pura repulsa moral. Os soldados viram aquela cena horrível e simplesmente perderam o estômago à vontade de continuar lutando. Qual delas é a certa? O texto não diz, fica no ar. Então, o que a gente tira de uma história tão complexa e perturbadora? Várias coisas, na verdade. Primeiro, o poder da influência de uma pessoa justa, que pode mudar o destino de muitos ao seu redor. Segundo, o abismo que existe entre reagir a uma crise com desespero e reagir com fé. E por último, a lição talvez mais difícil. Nem toda vitória é limpa. Uma campanha que começou com um milagre pode terminar numa profunda ambiguidade moral. No fim, essa história nos deixa com uma pergunta muito incômoda. Será que um ato de maldade tão profundo pode de alguma forma ser considerado uma vitória para quem o cometeu? E o que isso diz sobre um triunfo militar que termina em uma retirada por causa de um choque moral? É uma questão que ecoa através dos séculos, nos lembrando que nem todos os triunfos são o que parecem ser.